Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Elifaz, amigo de Jó, quis convencê-lo de que Deus é sempre muito ocupado e não se preocupa com ele. Algumas vezes tem acontecido assim comigo. Uma pessoa diz que não me procurou porque achava que eu era muito ocupado e não teria tempo para dar atenção a ela. Então, por causa daquilo, não me procurou. Eu não gosto de perder oportunidade. A gente, mesmo muito ocupado, arranja uma brechinha para dar atenção a alguém que precisa daquela atenção. Ontem, ao final do culto, eu percebi que um determinado rapaz assistindo não tinha tradição evangélica, era, digamos assim, virgem para o evangelho. E ali no final do culto, não tendo tempo, assim, procurando cumprimentar as pessoas, eu não teria o tempo necessário para dar para ele, mas eu abri uma brechazinha, pude conversar um pouquinho com ele, chamei alguém, nós temos uma Bíblia para ele, pedi a um irmão para ensinar sobre a Bíblia e começar a combinar os próximos passos, se ele realmente quiser o caminho do Senhor. Eu gosto de aproveitar as oportunidades. Para mim, ontem foi uma ótima oportunidade de fazer algo por alguém que precisa na hora em que está precisando. Não adianta deixar para depois, porque a oportunidade pode não vir. Então, se nós que somos falhos, por causa do amor de Deus em nós, nos preocupamos com as pessoas, quanto mais Deus se interessa por nós e se preocupa conosco em toda a área da nossa vida, não só na área religiosa. Deus não é religioso. Ele não está interessado em religião, ele está interessado na nossa vida, que é preciosa para ele. Mas existe uma corrente religiosa dentro do cristianismo que é tipificada aqui em Jó, no capítulo 22, pelo Elifaz, amigo de Jó, supostamente um homem religioso, muito sério, correto, que veio consolar o Jó, mas a gente precisa entender as armadilhas religiosas e o perigo que isto representa. No capítulo 22, o Elifaz vai falando com relação ao Jó. É bom a gente lembrar que desde o capítulo 4, ele testifica que recebeu aquela inspiração de um vulto complicado que passou por ele à noite. A gente entende que era um demônio, já que todo aquele enredo em torno da vida do Jó estava sendo monitorado por Satanás. Era uma questão de briga de Satanás com Deus, por causa do Jó, que tinha o livre-arbítrio. Satanás apostou com Deus que conseguiria desviar o Jó. E o Senhor não entrou nessa briga, simplesmente deixou o Jó nas mãos de Satanás. E uma das maneiras que o inimigo utilizou para perturbar o Jó foi através dos amigos dele. Amigos, entre aspas. E isso é um alerta para nós. Às vezes nós também estamos cercados de amigos assim. Amigos de Jó. E quando eu era pequeno havia uma charge intitulada Amigos da Onça. Os amigos da onça são os amigos falsos, interesseiros, os parentes que só querem roubar o nosso tempo, nos alugar, nos impedir de seguir o nosso caminho. São amigos de conveniência, amigos por interesse, amigos falsos, amigos da onça, amigos de Jó. Pois é, o Elifaz, inspirado por Satanás, começou a sua argumentação. O Jó estava errado, segundo a cabeça dele, porque a lei básica da natureza é que aquilo que a gente faz aqui na terra que se paga. Se o Jó estava sofrendo é porque tinha
errado e era uma lei natural. O Jó estava colhendo aquilo que semeou. E para o Elifaz, o Jó estava falso e precisava reconhecer o erro dele para ele ser restaurado à condição boa que ele tinha antes. O Jó não tinha erro nenhum a acusá-lo e queria ser sincero e disse, não é bem assim. E os outros amigos se juntaram ao Elifaz para condenar o Jó. Aqui no capítulo 22 nós encontramos um outro argumento do Elifaz, que foi igualmente perigoso, maligno, tendencioso. Ele começa assim dizendo, ele faz o Temanita de Temã. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Ô Jó, o homem não é de proveito nenhum para Deus. São hebraísmos, uma pergunta, na verdade, querendo fazer uma afirmação. Ou seja, o homem não é de nenhum proveito para Deus. Antes, o sábio só é útil a si mesmo. Ou o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que Deus tem algum lucro em que você faça os seus caminhos serem perfeitos? A zombaria do Elifaz fazia desanimar o Jó. O Jó tinha em Deus a sua última esperança. Deus era a razão de vida do Jó. O Senhor era a alegria do Jó. E agora vem o Elifaz dizer, olha, Deus é muito ocupado, Deus está muito longe, Deus é muito grande, será que Ele vai se preocupar com você? Hoje, os instrumentos de Satanás estão dizendo a mesma coisa em nome da ciência. Usando o nome da ciência. Cientistas da NASA chamaram pastores e líderes religiosos para dizer o seguinte, olha, nós estamos na iminência de descobrir vida em outros lugares. O universo tem bilhões e bilhões de estrelas, cada estrela pode ter vários planetas como o Sol. Então, há muitos bilhões e bilhões e bilhões de planetas e certamente há vida em vários outros lugares, não é só na Terra, não. Então, como vai ficar a teologia de vocês quando vier comprovação de vida em outros lugares? É a mesma coisa que o Elifaz quis fazer com o Jó. Ô Jó, você está pensando que Deus se interessa só pela Terra? Na verdade, o mundo está cheio de planetas como a Terra. Deus tem trabalho com os outros também. Pensa que aqui na Terra, um planeta desprezível e um homem desprezível aqui na Terra, Deus tão grande vai se preocupar com você? E mais adiante, o Elifaz continua, Deus está nas alturas do céu. Olha, ó Jó, para as estrelas mais altas, que altura, como as estrelas estão longe de nós. E você quer perguntar alguma coisa para Deus? Acaso Deus pode julgar através das densas nuvens de escuridão que o encobrem? Ele está lá no alto, passeando na abóbada do céu. Ele não está preocupado, ele nem está vendo você aqui. Tem muitas nuvens aí no caminho. Deus não está preocupado com você aqui. Pois é. Nós pregamos que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho único, unigênito, a esta terra para vir se fazer homem como nós, morrer no nosso lugar, para propiciar salvação para cada um de nós. E enviou o Espírito Santo que vem habitar em cada um de nós. E o Espírito Santo se preocupa com cada pecado de cada um de nós, seres desprezíveis aqui na terra. Não,
seres amados pelo Senhor. Então, meu irmão, cuidado com todas essas correntes que relativizam as coisas. Quando você, numa igreja, é apenas um número na multidão, Deus está preocupado com a igreja toda, aquela multidão de pessoas. Você não é nada, você é um João ninguém ali, se faltar ninguém vai dar pela sua falta na igreja. Igreja massificada é assim. É Satanás que está por trás disso, dizendo, olha, você só tem valor quando você está numa reunião grande com muita gente. Você sozinho não é nada. Se você faltar na igreja, ninguém vai dar pela sua falta, nem Deus vai dar pela sua falta. Ele não está preocupado com você, ele está preocupado só com a igreja toda, grande, muita gente junta. Os prepostos de Satanás estão aí, com ideias que estragam a beleza da revelação de Deus, da redenção em Jesus. Jesus veio morrer por cada um de nós. E a preocupação de Deus é com cada um de nós. E ele faz querendo esconder Deus do Jó, dizer que Deus não se preocupava com Jó. Na verdade, Deus conscientemente tinha se afastado do Jó por causa da disputa com Satanás. Mas Deus amava o Jó e o Satanás também estava preocupado com o Jó. Deus se interessa por nós, ele não abandonou o Jó. Deus não abandonou Jesus na cruz. Jesus sentiu o abandono e perguntou, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Era o próprio Pai abandonando Jesus, porque Jesus foi feito pecado por nós, mas logo depois tornou a acolhê-lo. Deus deixou Jó por algum tempo por causa da luta, mas logo tornou a se preocupar com Jó e o abençoou grandemente. Conclusão, saiba que Deus se preocupa com você, como ele se entristece quando você peca. O diabo quer fazer os crentes pensarem o seguinte, olha, Deus é muito grande, não está preocupado com um pecadinho seu, pecadinho de um outro irmão, um pecadinho. Deus está preocupado só com os grandes assuntos, os grandes pecados, a grande política, as grandes igrejas. Ele não está preocupado com um pecadinho seu. Sai para lá, Satanás. Repreende Satanás com esses argumentos. Ele se interessa por cada pecado seu. E se você não confessar cada pecado, vai para o inferno por causa daquele pecado. Tem que confessar um por um todos os seus pecados para receber perdão. Deus se interessa sim por cada área da sua vida, cada pecadinho seu. Ele quer que seja consertado. Entenda isto. Não se deixe enganar pelas argumentações de Satanás, que ainda hoje quer fazer você pensar que você não é nada. A igreja não se preocupa com você, a igreja é muito grande, Deus está preocupado com muitas igrejas, ele não está preocupado com você, com uma área da sua vida, um pecadinho que você comete. Não deixe Satanás te enganar. Deus se preocupa com você em cada área da sua vida. Você é importante para Deus, mas não despreze a Deus, não ande longe de Deus e não aceite pecado na sua vida. Conserte logo, porque Deus se preocupa com isto sim, e dê glória a Deus por isto, por Deus ser assim.